Conta pra mim, quem nunca foi enganado por uma mentira bem articulada? Pois é. No capítulo 9 de Josué, uma aliança inesperada acontece quando os habitantes de Gibeão, temendo Israel, usam a mentira como arma. Vamos descobrir como até mesmo líderes tementes a Deus podem ser enganados quando deixam de consultar o Senhor? Vamos explorar as lições dessa história cheia de reviravoltas? Então vamos ler juntos o capítulo 9 de Josué agora. Eu já peço para você deixar o seu like, tá? E ao final eu vou pedir para você compartilhar com alguém que você ama. Bora? Então abra sua Bíblia e vamos ler juntos este capítulo. Eu vou ler nessa Bíblia viva, com a linguagem bem atual, e você pega a Bíblia que você tem em casa. Você vai ver que algumas palavras são diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Então, simbora! Capítulo 9 de Josué. Os reis dos territórios vizinhos que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, estendendo-se pela costa do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo o que tinha acontecido com Jericó e com Ai. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles resolveram unir seus exércitos depressa para lutar contra Josué e contra os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, foram espertos. Enviaram embaixadores a Josué, como se a viagem feita fosse muito longa, trazendo jumentos com os lombos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro para o vinho, velhas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e usavam roupas velhas. O pão que levavam estava duro e bolorento. Chegando ao acampamento de Gilgal, disseram a Josué e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante para fazer um tratado de paz com vocês. Os israelitas responderam a esses heveus de Gibeon: como podemos ter a certeza de que vocês não vivem aqui por perto? Então, como faremos uma aliança com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Mas quem são vocês? Perguntou Josué. De onde vieram? Eles disseram: somos de um país distante. Ouvimos falar do grande poder do Senhor, o Deus de Israel, e de tudo que ele fez no Egito. E também aos dois reis dos amorreus, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos líderes e o nosso povo nos deram as seguintes instruções: prepare-se para uma longa viagem. Ai, ai, ai. Vão ao encontro dos israelitas com uma proposta de paz, declarando que a nossa nação está disposta a ser escrava do povo de Israel. Estes pães tinham acabado de sair do forno quando partimos, mas agora vocês veem, estão duros e bolorentos. Essas vasilhas de couro eram novas e vejam como estão agora, velhas e remendadas. Nossas roupas e nossas sandálias estão velhas e gastas por causa da nossa longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões deles e acabaram acreditando neles. Não tiveram cuidado de consultar o Senhor. Vai vendo. Assim Josué assinou um tratado de paz, confirmado com juramento pelos líderes da Assembleia de Israel. 3 dias depois de fazerem um tratado de paz com os gibeonitas, os fatos vieram à tona, à luz. Aqueles homens e o povo deles viviam ali pertinho. Os israelitas encontraram as cidades deles no 3º dia de viagem. Eram as cidades de Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Kiriat Jearim é onde eu estive, gente. Olha só, depois eu vou contar essa história para vocês. Mas as cidades não foram destruídas por respeito ao juramento feito pelos líderes da Assembleia, diante do Senhor, o Deus de Israel. Kiriat Jearim é um lugar onde ficou a Arca da Aliança, onde hoje tem uma igreja das francesas que me hospedaram lá. Depois eu conto essa história.
Então o povo israelita queixou-se contra os líderes, mas os líderes disseram ao povo reunido: nós fizemos um juramento diante do Senhor, o Deus de Israel, de que não tocaríamos naquele povo. Vamos deixá-los viver. Se quebrarmos o juramento, a ira de Deus cairá sobre todos nós. E eles acrescentaram: que eles vivam, mas terão de fazer o trabalho escravo a vida toda, como lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E a promessa dos líderes foi mantida. Então Josué chamou os líderes dos gibeonitas, comunicando a sua decisão: vocês não serão destruídos, mas visto que vocês nos enganaram com a história de que vieram de longe, quando na verdade são nossos vizinhos, atraíram a maldição sobre vocês. Terão de fazer o trabalho de rachar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: foi anunciado aos seus servos que o Senhor deu ordens a Moisés, o seu servo, para que tomasse posse de todo este território e que acabasse com todos os moradores daqui. Por isso, tememos pelas nossas vidas e agimos assim. Mas agora estamos nas mãos de vocês. Façam aquilo que parece bom e justo a vocês. Assim, Josué não permitiu que os israelitas destruíssem aquela gente. Mas, desde aquele dia, os gibeonitas passaram a fazer o trabalho de lenhadores e carregadores de água, prestando serviço ao povo de Israel e ao altar do Senhor, onde quer que o Senhor escolhesse para ser construído até o dia de hoje. Gente, essa história dá vontade até de rir, né? É incrível. Pois é. Então, o que a gente leu aqui? Depois das grandes vitórias, né? Os povos de Canaã começaram a se unir contra Israel. Porém, os gibeonitas, temendo a destruição, decidiram usar uma estratégia. Eles enviaram os emissários, né? Com as roupas velhas, sandálias gastas, provisões estragadas, para dizer que eles vieram de um país muito distante para fazer uma aliança de paz com Israel. Aí Josué e os líderes acreditaram, bobinhos, né? Principalmente quando eles analisaram as evidências visuais, né? As roupas, as comidas, os sandálias. Mas o que aconteceu? Eles esqueceram de consultar o Senhor e fizeram um pacto com os gibeonitas. Apenas para descobrir, 3 dias depois, que Gibeão era vizinho deles, localizado dentro da terra prometida. Ai, gente, apesar da fraude, os israelitas cumpriram com o acordo. E os gibeonitas tornaram-se servos deles, né? Dedicados ao serviço da casa do Senhor. Por um lado, foi interessante esse acordo, né? Então, esse capítulo mostra as consequências de decisões que a gente toma baseada na nossa visão humana, em vez de pedir direção ao Eterno de Israel. E aí eu te pergunto, que lições a gente pode extrair hoje deste capítulo para aplicar em nossa vida, gente? De cara a gente já viu o perigo de tomar decisões sem consultar Deus. Porque até mesmo líderes experimentados, como Josué, como os líderes das 12 tribos, podem ser enganados. A sabedoria humana nunca vai substituir a orientação divina do Eterno de Israel, gente. A gente também precisa ver a importância de honrar a palavra dada, né? Mesmo descobrindo todas essas estratégias mentirosas, né? E aí a gente viu que Josué e os líderes de Israel mantiveram a aliança, mostrando a integridade e o respeito pelo compromisso assumido diante do Senhor, né? Isso foi interessante também. Outra coisa também, que embora os gibeonitas tenham enganado Israel, eles reconheceram o poder de Deus. E aí buscaram refúgio. Você viu que eles foram lá buscar refúgios. Deus pode redimir situações complicadas para a glória dele. Essas são oportunidades através do erro que a gente viu aqui, né? E aí, gente,
Que reflexões a gente pode fazer para criar insights? Como é que você reage quando você percebe que você foi enganado? Me conta. Você cumpre os seus compromissos, mesmo nessas circunstâncias bem desagradáveis? Ou você chuta o balde? Como é que você age? Será que existem áreas em que você tem tomado decisões sem a orientação de Deus? Quais são elas? Por quê? Anota. E o que a gente pode aprender sobre a graça de Deus? Na forma como Ele transformou esse engano em algo produtivo. Gente, nós temos um Deus misericordioso. Quantos erros a gente já viu aqui na Bíblia que Deus transformou em coisas boas, até em bênção para alguns povos, não é verdade? Só em falar isso, já me passou pela cabeça várias coisas. Uma delas é a barriga de aluguel, o nascimento de Ismael, né? Quando Sara deu a sua escrava Agar para Abraão, achando que Deus não cumpriria a promessa dele através dela. E Deus transformou isso, aceitou isso, transformou isso numa oportunidade. E hoje nós temos aí 12 príncipes, né? Vamos começar com o Pai, vamos? Não vou falar mais nada. Ai, Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez bater na mesma tecla e mostrar a necessidade da gente buscar a Tua direção em todas as decisões que a gente precisa tomar, para a gente não errar através da nossa visão limitada. Ai, Pai, gratidão por nos mostrar que a gente deve manter a nossa integridade, a nossa honra na palavra que a gente empenhou, que a gente deu, apesar dos outros, das mentiras, das enganações, das trapaças pelas quais a gente passa. E obrigada também, Senhor, por nos fazer lembrar que a Tua soberania transforma os nossos erros em oportunidades para o bem. Obrigada, Pai. Como o Senhor é bom e justo, perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te amamos e oramos em nome de Yeshua Hamashi, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, amados. Se você ainda não deu o seu like, deixa o seu like, porque é legal, porque o YouTube sabe que você gostou e aí vai compartilhar com outras pessoas, tá? E você pode compartilhar com alguém que você ama, no seu grupo da família, no seu grupo de amigos, do trabalho. Leva a palavra de Deus além. Vamos fazer essa onda, né, de conhecimento, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e amanhã tem mais. Até lá. Tchau.